Bem-vindo ao É Assim Que É Podcast. Eu sou a Camila Couvre, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Se você gosta desses assuntos, já deixe seu like nesse vídeo e siga o canal para acompanharmos juntos outros episódios. E quem aí é do tempo da novela Maria do Bairro, novela mexicana? Eu sei, eu estou denunciando a minha idade ao mencionar esse exemplo, porém a síndrome de Maria do Bairro existe até hoje, muitas pessoas padecem dela mesmo nunca tendo assistido essa novela. Talvez o mais equivalente hoje às novelas mexicanas sejam os doramas, mas eu ainda não fui picada pelo espírito dorameira, então eu nunca assisti um dorama, então eu não sei se realmente é equivalente. Mas o que é esse espírito Maria do Bairro, né? Essa mania de dar showzinhos, né? De ter reações exageradas, né? Que a novela mexicana ela é conhecida exatamente por aqueles dramalhões emocionais, né? Aqueles descompassos de emoções, aquele choro que derrete escorrendo pela porta, pela parede. Então, esse é o cenário Maria do Bairro, que é o que eu quero falar hoje, sobre essas reações exageradas, né? O que nos faz ter essas reações exageradas e como que a gente consegue controlar essas reações. Eu confesso, minha máxima culpa. Culpa não, mas eu tenho realmente alguns períodos de Maria do Bairro, mas não em todos os ambientes, não em todas as circunstâncias, mas eu tenho sim essa questão de colocar, de ter aquele comportamento do tipo, você não me ama, você não me quer, aquela manha, né? Aquela sensação, aquela necessidade de ser paparicada, né? De ser cuidada, de receber um colinho. Então, esse sentimento, ele é uma característica de um traço de caráter chamado oral, que é um traço que ele se desenvolveu na infância, ali no momento da amamentação, em que a única forma que a criança tinha de se comunicar era exatamente fazendo manhinha, chorando, gritando e fazendo aquele drama porque ela precisava, né? Era a única forma que ela tinha de se comunicar, né? Não é nem falar, ela nem falava naquele período. E ela aprendeu que chorando, gritando, ela conseguia ter o que ela queria. E é bem esse comportamento, né? Esse padrão de comportamento, embora de uma forma diferente, ele tem essa sensação de tipo, vem cuidar de mim que eu preciso, eu tô carente, eu quero colo. Tem até uma música que fala assim, quero colo que eu tô carente. E é bem isso, é bem essa sensação, né? O comportamento que vem por trás desse traço, ele é bem assim, né? Ele é bem criança, ele é bem infantil mesmo, ele remete um pouco a essa infantilidade da criança de querer o colo, né, de querer o cuidado. E aí, esse comportamento, né, essas reações exageradas, ela vem desse traço, mas não que seja o natural, o melhor, o desejado do traço. Quando ele tá na dor, né, quando esse traço não tá bem cuidado, ele vai reagir muito mais assim, de forma descontrolada, descompensada. Hoje não, hoje eu consigo fazer controlada, eu consigo fazer até de propósito, né, uma manhinha só para conseguir ali fazer um docinho ali, principalmente aqui em casa com o meu marido. Mas a maior parte do tempo eu também tenho uma parte muito racional, então eu tenho ali bastante equilíbrio ali entre os dois. Porém, essas reações exageradas, ela vem desse traço, ela vem de uma necessidade de se proteger, né? De não se sentir abandonada. Ela tá sempre pensando nas relações, nas pessoas ao redor, tá sempre ali tentando ser querida, ser acolhida, e quando ela percebe que algo pode prejudicar esse sentimento, ou pode colocá-la numa situação de abandono, né? Ou pelo menos na percepção dela, alguma situação ali ou alguma reação de uma pessoa pode colocá-la nesse sentimento de que as pessoas vão me abandonar, a possibilidade, né? A simples possibilidade já dá uma descontrolada nas emoções dessa pessoa, principalmente se ela ali não teve o seu traço ali
recarregado, né? E como que recarrega, né, esse traço? Como que uma pessoa muito emotiva, que tem muito desse traço, ela fica bem, né? Ela fica bem exatamente quando ela tá ali em situações em que os 5 sentidos dela estão muito aguçados. É uma pessoa que não pode sentir fome por muito tempo, não pode sentir sede por muito tempo, essas necessidades naturais, né, do ser humano. Para quem tem o traço oral, as necessidades orais, né, de comer, o cheiro, né, que o bebê também começa a sentir cheiros, ele sente o cheiro da mãe, então ele tem ali essas percepções. Então, os 5 sentidos também no toque, ela precisa estar ali, receber carinho, receber abraço, ter gente em volta, poder falar, né, se comunicar, chorar sem represálias, né, algo muito negativo, tanto para a criança quanto para o adulto, é o famoso engole o choro, como se choro fosse algo ruim. E não é para nenhum dos traços, mas em especial para esse traço, é muito natural que ela chore só para desaguar ali as emoções sem um motivo aparente. E é muito comum mesmo, né, chorar sem motivo aparente e isso não ser um problema. Então, se ela está em circunstâncias em que esse traço é atendido, em que ela tem essas necessidades ali aplacadas, a possibilidade dela extravasar ou de ter reações exageradas, emotivas, né, exageradas, são muito pequenas, né? Se ela tá bem, a tendência é que ela consiga se manter bem em qualquer circunstância. Porém, se ela não tá atendendo a necessidade desse traço, se ela não tem ali esses ambientes favoráveis, como eu falei ali, de uma forma muito resumida, ela vai ficar mais vulnerável a que essas emoções transbordem e acabem gerando ali um momento Maria do Bairro escandaloso e dramático. Claro que o Maria do Bairro até é um exemplo muito... É um exemplo lúdico, né? E a novela mesmo, ela não tinha muitas vezes rompantes. A vilã da história era muito mais descompensada do que a mocinha, que era a Maria do Bairro. Mas ambas são versões diferentes, são formas diferentes de extravasar esse sentimento de abandono, né? Esse medo do abandono. E na vilã ainda tinha o medo de se sentir manipulada, então ela manipulava. Mas não é uma resenha sobre a novela Maria do Bairro, é sobre comportamento humano. Como que a gente faz, né? Como que a gente consegue controlar e conhecer primeiro, né? E controlar ali as nossas emoções. Porque tem uma expressão na Bíblia, né? Que fala sobre... Expressão não, a palavra. Que é a temperança, né? Que é o tempero... para as nossas emoções, que eu falo para as nossas emoções não, né, para a nossa razão. A emoção, ela não é ruim, por mais que hoje a gente tenha ali uma supervalorização da razão, as emoções elas também são fundamentais, por isso que nós nascemos com razão e emoção. Nós temos quem nós somos, a nossa personalidade ela é formada pela nossa razão e pelas nossas emoções. E acertadamente, né, foi dito por um mentor meu que as emoções são como temperos na nossa receita, né? Então, nós temos ali a receita, que o racional, que são os ingredientes, e as emoções são o tempero. Então, dependendo da receita, dependendo daquilo que eu quero fazer, eu posso colocar mais ou menos temperos ali para dar o sabor. Agora, se eu coloco muito de um tempero que ou não tem nada a ver com a receita, ou até tem a ver com a receita, por exemplo, colocar açúcar num pudim, o açúcar tá dentro da receita, mas a quantidade pode estragar a receita. O contrário seria colocar sal no pudim. Não tem lógica nenhuma colocar sal no pudim, mas dependendo do seu estado emocional, né, da sua saúde mental e emocional, pode ser que você não se dê conta de que não faz sentido nenhum colocar sal no pudim em nenhuma medida. E essa é a percepção, né? Esse é a questão da temperança, a gente saber o quanto de tempero a gente coloca ou não na nossa receita. Entender aquilo que a gente quer fazer e quais são os ingredientes, como que eu preciso preparar os ingredientes
em que momento, em qual temperatura, para que aquela receita, né, que aquele objetivo seja atingido ao final. Então, entender o quanto nossas emoções precisam ser temperadas, né? Precisam temperar as nossas decisões, porém de uma forma sábia, de uma forma equilibrada, não descompensada, desgovernada. E muitas vezes essa falta de governo, né, essa falta de controle, ela só se dá porque a gente não sabe como a gente funciona. A gente não conhece ali a medida certa, a gente não sabe a receita, a gente não sabe o quanto de cada ingrediente a gente tem, a gente não sabe quantas receitas a gente pode fazer com aqueles ingredientes. E por não saber, a gente acaba exagerando, ou a gente usa demais em uma circunstância e não sobra para outra, ou a gente acaba não usando, a gente tem à disposição, mas a gente não usa porque a gente fica ali com medo de acabar, a gente fica com sentimento de escassez e a gente não usa e vai se protegendo, ou mesmo a gente não aprendeu a usar, que pode ser também que a gente tenha recursos castrados, né, que a gente tem ali um recurso à nossa disposição, mas a gente não sabe usar. E geralmente, quando a gente usa muito as emoções, a gente tem hábitos mais racionais castrados, porque a gente não aprendeu a usá-los, né, a raciocinar, a gente não aprendeu a argumentar de forma inteligente, a gente não aprendeu a persuadir, a manipulação, ela ficou taxada como negativa. Eu acho que eu já falei em algum episódio que a manipulação por si só não é positiva nem negativa, a intenção de quem faz né? A gente não aprendeu a usar os nossos traços mais racionais, a gente não aprendeu a criar muito por conta própria, a gente, principalmente ali nas últimas décadas, a gente meio que foi ensinado a repetir informações, repetir dados, a fazer prova com consulta, a repetir, decorar informações para repetir, para passar na prova. A gente aprendeu a repetir muita coisa e criar muito pouco. E quando a gente não aprende a criar, nosso repertório fica limitado. A gente acaba não aprendendo a raciocinar na hora que precisa. E a gente acaba sendo engolido pelas emoções. E o raciocínio simplesmente, por mais que você tenha ali a aptidão, ou aptidão não, por mais que você tenha recursos suficientes para aquilo, a gente tem recursos suficientes para tudo que a gente precisa fazer na vida, para tudo que nós precisamos fazer. Pode ser que eu não tenha os mesmos recursos para fazer o que você precisa fazer na sua vida, mas eu tenho para fazer o que eu preciso fazer na minha vida e você tem para fazer na sua. E vice-versa, a gente tem a medida necessária para a gente ser quem a gente precisa ser. A gente só não consegue fazer de forma saudável quando a gente ou tá tentando fazer mais do que a gente deveria por nós mesmos, ou a gente tá sobrecarregado com problemas que não são nossos. E não é nem questão de, eu sou caridoso. Tem gente que sobrecarrega mesmo, tem gente que pesa demais sem necessidade, que não deveria e não é obrigação sua resolver o problema delas. E você tá lá porque não porque você é bonzinho, porque você é um bom cristão, mas muitas vezes por dependência emocional. Você tá lá tentando pagar de bonzão porque você se sente melhor, ou você não se sente abandonado quando você tá lá resolvendo o problema dos outros, mesmo que elas não tenham solicitado. Então, muitas vezes, a gente confunde um pouco as coisas, a gente troca uma coisa pela outra, e se convence que aquilo ali é só bondade, e acaba se sobrecarregando e colocando os seus traços na dor. E aí quando você realmente precisa deles, você não tem. Quando você precisa deles no recurso, você não tem. E aí acontece aquelas reações exageradas, aquele dramalhão, aquele momento Maria do Bairro, e não é de uma forma lúdica e controlada, como eu mencionei, mas de uma forma muitas vezes exacerbada, podendo até se elevar, né? Que tem perder o controle mesmo, virar algo muito maior, em dimensões muito maiores, que podem prejudicar ali a sua vida, as suas relações. Então, é importante que você conheça como você funciona, que você conheça ali os seus padrões de funcionamento, para que você consiga controlar-se. Então, reforçando, né, as dicas, se você tem muito desses comportamentos
desses comportamentos, desses traços emocionais, cuide bastante ali das suas sensações, dos seus 5 sentidos. Busque estar em lugares em que você se sinta acolhido de verdade, né? Não é se submeter a qualquer relação nociva para se sentir acolhido, mas se você tiver alguma amizade sincera, algum relacionamento amoroso que seja sincero, aproveite, né, essa relação para você suprir ali as necessidades do seu traço de carinho, de toque, né, de abraço. Se coloque em situações em que você tenha prazeres orais, né, de comida, né, de bebidas saborosas, não necessariamente bebidas alcoólicas, mas de bebidas mesmo. Se coloque em situações em que você pode ali sentir perfume, sentir cheiro, seja da natureza, seja de perfumes mesmo, de químicos, né? Então, se coloque nessas circunstâncias que você vai deixar os seus traços um pouco mais bem cuidados e quando você se expor a alguma situação, a sua emoção ela vai estar mais sob o seu controle e você não vai ter cada vez menos reações exageradas. Claro que esse é um dos traços, nós temos 5 traços de caráter e todos eles precisam ser olhados e cuidados para que a gente tenha um controle maior, né, um autocontrole maior das nossas emoções. Porém, aqui eu usei apenas um exemplo de uma circunstância específica. Se você quiser saber mais sobre a análise corporal, aqui na descrição do vídeo vou deixar um link para você preencher ali a sua ficha de interesse, caso você queira conversar um pouco mais sobre análise corporal ou mesmo agendar um horário ali para fazer a sua análise corporal e entender mais sobre o seu padrão de funcionamento. Mas, caso queira, ficaram aí as dicas para você já ter ali um caminho, um norte para cuidar um pouco melhor, pelo menos de um dos seus 5 traços de caráter oral. Até o próximo episódio.